de Vera, nos fundos de clareamento. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco, quais são os fundos de clareamento da morena iluminada. Mas antes, vamos lembrar das características de uma morena iluminada. O que faz? O que torna uma morena iluminada? Aliás, o que torna você olhar para o cabelo e identificar que ele é um cabelo morena iluminada? São 3 coisas, no meu ponto de vista. O fundo de clareamento desse cabelo, das mechas desse cabelo, ele precisa estar entre o 4 e o 8. A grande maioria das morenas iluminadas, eles ficam entre o 6 e o 7. O fundo de clareamento 6 e 7. A grande maioria. Mas tem fundo de clareamento 5, tem fundo de clareamento 8, tem. A gente sabe que o 8 é do loiro claro. Mas, dependendo da quantidade de cabelos que não foram descoloridos, a gente consegue ter essa característica de olhar para uma mecha vela com morena iluminada. Como assim, Vera? Segundo ponto é o contraste. Quanto mais contraste nesse cabelo, mais é evidenciado morena iluminada. Morena iluminada são fios, são mechas. E o que eu tenho mais? Eu tenho mais cabelos escuros do que cabelos descoloridos. Então, vamos supor que eu tenho um cabelo ali que tem o fundo dele, a cor natural dele é 6 e as minhas mechas estão na altura do 7. O que acontece? Eu vou ter mais fundos cabelos naturais, mais fundos 6, mais fios com a cor 6 do que fios com a cor 7. Por quê? Porque é um moreno iluminado. Então, quanto mais contraste, quanto mais eu ver aquele cabelo escuro com poucas mechas claras, mais é característico de uma morena iluminada. E a cor natural que a gente trabalha numa morena iluminada, geralmente o cabelo dessa cliente, ela tem que ser o quê? Ela tem que variar entre o 2, que é o preto, e o 6, que é o loiro escuro. Ué, mas como assim, Vera? Sim, isso mesmo. Você vai olhar para a sua cliente e no diagnóstico você vai identificar o crescimento da raiz dela, a cor que vem. Vem que cor? Preto? Castanho claro? Castanho médio? Castanho escuro? Loiro escuro? Então, esses cabelos, eles tendem, principalmente do 2, eu diria do 2 ao 5, eles tendem a ficar mais na morena iluminada. Justamente por quê? Justamente por isso, porque são cabelos mais escuros, não são cabelos que precisam de um fundo de clareamento extremo, como 9, como 10. São cabelos que têm um fundo de clareamento do 4 ao 8, do 4 ao 7. E aí, o que acontece? Esse fundo de clareamento, ele é o quê? Ele é o determinante da sua morena iluminada. Ok? Então, dando continuidade àquilo que a gente estava falando, que a morena iluminada tem essas características, eu preciso focar em quem quando eu vou fazer uma morena iluminada? No fundo de clareamento. É simples. Você acertou o fundo de clareamento, acertou a tonalização, você acertou sua morena iluminada. Não tem erro. Então, os fundos de clareamento da morena iluminada, eles vão variar do 4 ao 8. Então, a gente identifica o quê? Que no fundo de clareamento 4, a gente tem como na cor 4, na cor natural 4, a gente tem o fundo de clareamento VM. O que é VM, Vera? Vermelho. Na cor natural 5, eu tenho quem? O fundo de clareamento VMAL. Sério? Sério. Onde 70% vai ser vermelho e 30% vai ser laranja. 6. A cor natural 6. Qual é o fundo de clareamento da cor natural 6? É o AL. 7. Laranja, laranja. Vera, então, se eu quero uma mecha que tem como altura de tom 7,
acontecer? Ele tem que chegar no AL-AM, onde 70% é laranja e 30% é amarelo. E o 8 é o AM e AL, onde 70% é amarelo e 30% é laranja. Eu tendo isso aqui na minha cabeça, não tem como eu errar uma morena iluminada. Então, Vera, quer dizer então que para eu fazer uma morena iluminada, primeiro eu preciso saber a cor desejada que eu quero, a cor que eu quero colocar, isso. E depois, o fundo de clareamento, isso. Então, você sabendo a cor desejada e o fundo de clareamento dessa cor desejada, bingo! Você já sabe, já tem 50% da sua morena iluminada. E aí os outros porcento vai ser uma tonalização, os outros porcento vai ser o tempo de clareamento. Então você precisa chegar nesse fundo de clareamento que você identificou para você obter o resultado que você quer. Então, eu acredito que quando você, aí em casa, no salão de vocês têm resto de cabelo de cliente, não tem? Resto, Vera. Sim, cabelo que vocês cortam. Sobra as mechas. Vamos para os testes. O que te impede de pegar um cabelo e fazer um teste em casa? O que te impede? Olha só. Eu tenho aqui as mechas, fundo de clareamento. Ó, com fundo de clareamento. Tá vendo? Aqui, o que é que você mais vê? Você vê que predomina quem aqui? O vermelho. Eu tenho aqui o vermelho, mas eu tenho longe um laranja. Pode observar? Onde eu tenho vermelho e laranja? É o 5. Vamos ver aqui esse outro. Vamos analisar isso daqui de perto. Aqui você vai ver que você já tem mais um laranja. Ó. Você tem uma cor que predomina aqui mais, que é o laranja. Se a gente for pegar aqui e colocar, ó, no fundo branco, a gente vai identificar isso. Então, quem é o laranja? É o 6, laranja. A gente tem aqui, ó, um fundo de clareamento aqui, que você vai observar que você tem um laranja, tá vendo? Mas você tem também um dourado. O que acontece aqui? Aqui você percebe que você tem o laranja e o dourado. É muito simples. Quando você olha para uma mecha e o seu olho vê uma... Porque quando você olha uma mecha, quando você está vendo ali aquele cabelo descolorindo, você tem sempre... Você vê duas nuances. A primeira nuance e a segunda. A primeira nuance é a que predomina. Ela vai ter 70%. A segunda nuance é a de 30%. Então, quando você olha um fundo de clareamento 7, que é laranja e amarelo, você vai conseguir olhar e ver primeiro que o amarelo, o laranja. Mas depois você vai conseguir ver quem? O amarelo. A mesma coisa acontece com o laranja. Você olha aqui e você praticamente não vê nenhum amarelo. Você vê mais só o quê? Só o laranja. E se você for acompanhando os fundos, se você for acompanhando a descoloração desse cabelo, você vai observar isso. Você vai observar quando você colocar um cabelo para descolorir, você vai observar que ele caminha pela descoloração. Primeiro ele vai para o vermelho, depois ele vai para o laranja, depois ele vai para o amarelo e assim vai indo. Por quê? Porque são as cores que são reveladas durante o processo de descoloração. Então, o que acontece? Você identificou aqui os fundos de clareamento, identificou a altura de tom que você vai trabalhar nessa mecha, em seguida você descobre o fundo de clareamento que você precisa dessa mecha. Então não tem segredo. Por exemplo, vamos supor, vamos aqui. Vou pegar aqui uma folha aqui branca. Vamos
pegar aqui uma folha branca. Eu não quero vocês errando mais em morena iluminada. A cliente chegou, primeira coisa que vocês precisam fazer, recepcionar a cliente, né, e se apresentar. Depois que vocês se apresentaram, ela se apresentou, você vai conversar com a cliente. Nessa conversa, você vai identificar as dores dela, o que ela tem medo, o que ela sofreu, por que ela sentou na sua cadeira, o que ela espera do seu trabalho. Feito tudo isso, ela vai te mostrar uma inspiração. Ela vai chegar e falar assim, olha, eu quero um cabelo assim, próximo disso. E aí você vai entrar com o teste de mecha, vai saber se o cabelo chega na cor que ela quer. Mas aí ela chegou e uma das coisas que você precisa fazer no seu diagnóstico capilar é saber qual a cor desejada que essa cliente quer. É o primeiro passo. Então, a cliente morena iluminada chegou e falou para você que a cor que ela quer e você identificou na inspiração dela é um 7,73. Essa é a cor desejada da cliente. Então, a cor desejada da cliente é igual a 7,73. Primeiro passo. Então, eu vou deixar essa informação guardada porque ela é muito importante. E o segundo passo que você vai saber é qual é o fundo de clareamento da cor desejada. Então, vamos lá? Vamos pensar? Eu sei que o fundo de clareamento, eu sei que a altura de tom da minha mecha é 7. Então, eu vou lá na minha tabelinha de fundo de clareamento e vou olhar. Quem é o fundo de clareamento do 7? Ah, é o ALAM. Uau! Uau! Eu descobri que o fundo de clareamento da minha cor desejada é o ALAM. Então, se você já identificou isso, olha só, você já tem 50, eu diria mais, ele tem 60% da sua morena iluminada. Por quê? Porque você tendo isso, você não vai conseguir nem colocar ela clara demais e nem vai conseguir colocar ela escura demais. Você vai conseguir ela deixá-la na cor que você quer, na cor que ela quer, na cor que você escolheu da cartela. Por quê? Porque o principal você já sabe, que você vai descolorir aquele cabelo até esse fundo de clareamento a ele. Ok? Então, primeiro passo aqui já foi dado. A gente identificou qual é a cor desejada da cliente e já identificamos qual é o fundo de clareamento dessa cor desejada dessa cliente. Agora, o nosso próximo passo é saber a tonalização. A tonalização, ela ocorre para quê? Para que eu tonalizo uma morena iluminada, Vera? Você tonaliza uma morena iluminada para dar o tom às suas mechas. Para dar o tom que você deseja às mechas. Para isso. Então, eu tenho que tonalizá-la. A gente já sabe o seguinte, que quando eu vou tonalizar, o meu oxidante de uma tonalização, ele não pode ser um oxidante com alto poder de clareamento. Ele não pode nem clarear as mechas. Por quê? Porque eu já abri minha mecha no tom que eu queria. Tá no fundo de clareamento perfeito. Eu só quero dar o tom. Eu só quero dar a cor para aquela mecha. Então, eu vou utilizar o quê? Uma emulsão reveladora ou um oxidante com uma volumagem muito baixa. 6 volumes. Às vezes 10%, mas desde que... Perdão, 10 volumes. Desde que eu observe que não está tendo alteração no fundo, na cor natural da minha cliente. Então, quando eu for tonalizar, eu vou usar, a primeira coisa que eu tenho que fazer, quando eu vou usar, uma das coisas que eu vou tonalizar, eu preciso ver o oxidante. Então, a gente volta lá naquela... A gente volta lá naquela mecha que a gente está fazendo.
E a gente volta e descobre. Beleza. A segunda parte, então, é o quê? Tonalizar essa mecha. Então, eu preciso tonalizar ela com o quê? O meu oxidante, ele tem que ser ou uma emulsão reveladora, ou ele tem que ser um oxidante com uma volumagem de 10 ou 6 volumes. Por quê? Porque dessa forma eu não vou ter nenhum nível de clareamento na hora que eu for tonalizar. Eu só vou simplesmente depositar a cor, eu vou só revelar a cor que eu quero. Que é para isso que serve a emulsão. O nome já fala, emulsão reveladora. Eu vou revelar a cor que eu coloquei naquelas mechas. Então, se a gente já descobriu a cor desejada, a gente já descobriu o fundo de clareamento, a gente já está preparando o tonalizante, então eu vou somente tonalizar. Vou escolher a cor mais o oxidante. Vou botar 6 volumes. E aí eu tonalizo as minhas mechas. Nossa, Vera, é só isso que acontece? É só isso que você precisa fazer para tonalizar sua mecha. Você descobrir qual é a cor que você quer colocar, escolher a cor, descobrir qual é o fundo de clareamento e descolorir aquela mecha até chegar a esse fundo de clareamento. E em seguida você vai tonalizar. Porém, muitas coisas podem estar acontecendo no meio do caminho que está impedindo ou que nos impede de chegar ao resultado desejado. Então, a gente vai ver agora quais são os possíveis erros que nos levam a estar errando. Poxa, Vera, se eu preciso somente escolher a cor desejada, colocar o fundo, descolorir o cabelo até o fundo de clareamento da minha cor desejada, depois tonalizar, uai, então por que eu estou errando? Vamos descobrir. As possíveis causas de erro é, primeiro, o diagnóstico. O seu diagnóstico não deve estar sendo perfeito, bem feito. Como assim, velho? Meu diagnóstico. O que é diagnóstico? O diagnóstico é nada mais nada menos uma avaliação que você faz escrita do cabelo da sua cliente. A gente vai ter um momento de falar somente sobre diagnóstico. Eu vou estar passando para vocês todas as abreviações. Mas hoje a abreviação que nos importa de um diagnóstico, a abreviação que nos importa de um diagnóstico é diagnóstico capilar. O que me importa hoje saber de um diagnóstico capilar para me ajudar na morena iluminada? Eu preciso saber qual é a cor natural. Eu preciso saber qual é o fundo de clareamento da cor natural. Por quê? Porque isso vai me ajudar a colocar as mechas, a colocar a cor nas minhas mechas. Então, quando eu não identifico o meu fundo de clareamento ideal, eu tenho um problema. E eu tenho aqui também o fundo de clareamento da cor desejada. Se vocês observarem, a cor natural, você vai sair da cor natural para ir para a cor desejada. Você vai ter um caminho para seguir. E você vai sair do fundo de clareamento da cor natural para caminhar também para o fundo de clareamento da cor desejada. Não é verdade? Então, eu tenho que avaliar isso no meu diagnóstico. Então, vamos ter uma modelo fictícia agora. A minha modelo chegou no salão e falou: Vera, eu quero essa cor de morena iluminada. Vai me mostrar a cor e a gente vai identificar que a cor da morena iluminada que ela quer é o 7.31. Ou seja, ela me mostrou aqui uma morena iluminada fria, uma nuance fria. Essa então é a cor desejada dela.
E aí eu olho para a raiz dela e observo que a raiz dela é bem escura. E a cor natural dela, eu descobri que é um 4. Um castanho médio. Beleza? E aí agora, vamos para a segunda etapa. Eu preciso descobrir da minha morena iluminada qual é a cor natural dela, qual é o fundo de clareamento da cor natural dela. Olhando na tabelinha de fundo de clareamento, a gente vai identificar aqui a cor natural da nossa modelo é vermelho, fundo de clareamento, e o fundo de clareamento da cor desejada dela, qual é a altura de tom que ela quer? 7. Então, o fundo de clareamento do 7 a gente sabe que é o AL e AM. Feito isso, eu posso continuar seguindo na montagem da minha morena iluminada. E aí eu te falo, Vera, mas isso é um erro? Onde que está o erro? O erro está quando você não consegue identificar de forma correta esses itens no seu diagnóstico. Então, muitas vezes, você não consegue identificar o fundo de clareamento correto do 7. A gente descobriu que o fundo de clareamento do 7 é o AL e AM. E aí você vai e faz um fundo de clareamento 6, AL e AL, mais escuro. Você não vai conseguir colocar a cor desejada no fundo de clareamento 6. Entendam, gente, é um casamento. A altura de tom da cor que você quer colocar com fundo de clareamento, ele é um casamento. Toda altura de tom tem o seu fundo de clareamento. Se você vai trabalhar com 7, você tem que descolorir até o fundo de clareamento do 7. Então, se eu quero colocar 7 e eu sei que o fundo de clareamento do 7 é AM, AL e AM, então vou ter que descolorir aquele cabelo até o AL e AM. Não. A altura de tom é 6. Então, se eu vou descolorir, eu preciso saber quem é o fundo de clareamento que casa com 6. Ah, é o AL e AL, é o laranja. Beleza. Então, é sempre assim. Você descobre a altura de tom e descolore até o fundo de clareamento daquela altura de tom. Então, quando você não erra nesse diagnóstico, ele sai o quê? Ele sai perfeito. Ele sai sem erro. Feito o diagnóstico, você fez o diagnóstico direitinho. Você descobriu a cor desejada, o fundo de clareamento da cor desejada, beleza. Vera, então, se eu errar no diagnóstico, eu erro na minha morena iluminada? Sim. E se eu errar na volumagem, também eu erro na morena iluminada? Acredito. Erra. Mas, Vera, por que eu vou errar no oxidante? Por quê? Vamos supor o seguinte, um exemplo. Vocês têm aqui uma morena iluminada que vocês querem colocar na altura do 7. Ponto 73. Essa é a morena iluminada que vocês querem colocar. Então, essa é a cor desejada. E aí, vocês identificam que a cor natural, que é a cor que está lá na cadeira da cliente, de vocês, é o 5. Vocês observem, do 5 para o 7, eu vou ter que caminhar quantas casas? 5, eu estou 5, 6 e 7. 3 casas. Eu vou precisar clarear esse cabelo somente 3 tons. Eu não preciso clarear ele demais. Então, se eu estou no 5 e quero ir para o 7, basta eu caminhar, basta eu clarear ele suavemente. Então, por que eu vou utilizar uma volumagem de 30? Eu vou acelerar demais o clareamento desse cabelo. Vai ser muito rápido. E a montagem, às vezes, ela não vai ser tão rápida assim. E aí, quando você terminar a montagem, no mochil de 30 volumes, você vai ver que aquele cabelo descoloriu mais. Então, quando eu falo pra você que um dos possíveis erros é justamente o oxidante muito alto, é por isso. Por quê? Porque se eu tô querendo descolorir só 3 casas, morena iluminada abre muito rápido o cabelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um oxidante mais baixo. Então, eu posso trabalhar com um oxidante mais baixo, que aí não vou ter erro nenhum. E o tempo de clareamento. Às vezes, tem gente que quer montar o cabelo inteiro para depois olhar a primeira mecha. Numa morena iluminada, isso não dá. Você tem que ir montando, olhando. Montou, olhou. Então, deu 15 minutos, já olha as outras mechas. Marcou mais 15, já olha as outras mechas. É o tempo de descolorir.
Por quê? Porque você precisa revelar poucos tons. Você precisa caminhar poucas casas. Então, muitas vezes você está no 4, quer ir para 6, só são 3 casas. Porque você conta da casa que você está. Ou então você quer clarear do 5 para o 6. Caramba, só 2 tons, é pouca coisa. Não tem por que eu usar uma volumagem muito alta, não tem por que eu deixar esse cabelo muito tempo no pó descolorante. Então, se vocês têm problemas no diagnóstico, se vocês usam uma volumagem muito alta, se vocês deixam o papel por muito tempo naquele cabelo, ele vai, o que vai acontecer? O cabelo vai clarear demais. Ou, se você tira rápido demais, porque você ficou com medo, meu Deus do céu, eu preciso de um ponto de clareamento do 6, que é o laranja. Nossa, olhei e disse, ai, tá na hora de tirar, corre, corre, tira, tira. Quando você olha, o fundo de clareamento é inferior. Não deu tempo de chegar no que você precisava. E o que vai acontecer com suas mechas? Vão ficar escuras, elas não vão ter o tom correto. Elas não vão segurar, elas não vão chegar no seu desejo. Então, se o seu desejo é 7, que o fundo de clareamento seja um 7. Não tire antes do tempo e nem deixe passar. Como você vai fazer isso? Acompanhando. Então, a gente identificou os erros. Isso que pode estar acontecendo. Aí você vai e fala, caramba, Vera, eu preciso eliminar esses erros. Como que eu vou eliminar os erros? Fazendo o inverso. Vamos caminhar o caminho contrário. Vamos caminhar aqui o caminho contrário. Qual é o caminho contrário? A minha volumagem, eu vou observar. Se eu quero caminhar 2 casas, se eu quero caminhar 3 casas, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com uma volumagem menor. 10 volumes, 20 volumes. E aí eu não vou ter problema algum. Então, um volume, 10%. Se eu quero... Então, um dos erros é esse. Eu vou eliminar os meus erros a partir do momento que eu trabalhar com uma volumagem mais baixa. 10 ou 20 para mim tá ótimo para morena iluminada. Eu não preciso trabalhar mais que isso. Vocês não têm necessidade. Ah não, Vera, mas eu quero trabalhar com 30. Beleza. Conhece o cabelo, conhece o tempo de clareamento, viu se o fio é grosso, se o fio é fino. Tem confiança? Tem segurança? Tem. Então vai para 30. Não, Vera, eu não tenho. Eu prefiro ir devagar e com calma. Então vamos trabalhar com 10 ou 20? Você vai conseguir o mesmo resultado que uma pessoa de 30 consegue, só que com mais calma. E usando um oxidante, 10 volumes, 20 volumes, numa descoloração, a chance desse cabelo continuar saudável é muito grande. Ele vai ficar mesmo muito saudável. Então, e o tempo, Vera? A mesma coisa. Marca, cada 15 minutos coloca um despertador para tocar. 15 minutos, vai lá e olha as primeiras mechas. 15 minutos, vai lá e olha de novo. 15 minutos, vai lá e olha. Por quê? Porque só assim você não vai esquecer. Porque se você esquecer, o cabelo vai clarear demais. Se ele clarear demais, tem como resolver? Tem. Mas aí você vai ter que pensar mais um pouquinho. Então, a ideia é essa. Como que eu vou eliminar os meus erros? Adotando essas medidas. Como que eu vou eliminar os erros com relação à morena iluminada? A maioria deles vai adotar essas medidas. Vai trabalhar com oxidante, uma volumagem mais baixa e vai acompanhar o tempo de descoloração. E vai fazer o diagnóstico perfeito, o diagnóstico completo. Primeira coisa, vai identificar quem é a cor desejada. Segunda coisa, você vai identificar qual é o fundo de clareamento da cor desejada. Por quê, Vera? Porque é esse fundo de clareamento que você precisa obter para colocar a cor que a sua cliente quer. A cor que você quer colocar. Então, beleza, eu identifiquei os passos, as características de uma morena iluminada. Eu identifiquei que uma morena iluminada, eu identifiquei quem é o principal, como se diz, a peça-chave de uma morena iluminada. A gente descobriu que é quem? O fundo de clareamento. Então, se eu descobrir qual é a cor que eu quero, descobrir qual é o meu fundo de clareamento, não tem por que eu errar uma morena iluminada. E agora eu já sei também que eu não preciso usar uma volumagem muito alta. E já sei também que eu tenho que
ficar de olho, marcando o tempo, ficar observando. Porque só assim eu não tiro nem antes do tempo e nem tiro depois do tempo. É só eu olhar com calma, eu ter paciência. Porque moreno iluminado é muito gostoso de fazer, é uma coisa muito rápida, é prático. O resultado é fantástico e você consegue fazer gastando menos tempo, menos do seu tempo. Então, eu trouxe aqui 2 casos que vai nos ajudar bastante. Eu tenho um caso onde a morena iluminada ficou muito clara e tem outro caso onde a morena iluminada ficou muito escura, porque geralmente é o que mais ocorre. Você vai fazer uma morena iluminada e o que acontece? Vera, eu fui fazer uma morena iluminada e ela ficou muito clara. Ela foi loira. Meu Deus do céu, não sei o que fazer. Ela ficou loira na altura de fundo de clareamento, foi por 8, indo por 9, foi lá por 9, Vera. Eu queria um 6. Eu não queria 8, eu queria 6. Só que abriu demais, o cabelo dela acelerou e quando eu fui ver já estava aberto. E agora? Tem jeito? Tem. Não se desespere. Toma uma água, sorria, respira fundo e vá fazer a reversão desse cabelo. Como assim, Vera? Primeiro, eu vou identificar onde eu errei. Eu tenho que identificar o fundo de clareamento. Eu tenho que identificar onde eu tô e saber onde eu quero, para onde eu vou. Então, eu estava no fundo de clareamento, eu queria minha modelo com um fundo de clareamento 6. Eu queria ela com 6, laranja. Então, essa casa. Vamos aqui. Vamos pensando aqui comigo. Vamos pensar nesse caso aqui. Ele é bem fácil da gente resolver. Vamos pensar comigo aqui. Um caso onde a morena iluminada eu tinha a cor desejada dela, a gente identificou, é o 6,73. Eu queria uma morena iluminada na altura de tom 6. E aí a gente pergunta, né? Porque quando você me falar é 6, e qual é o fundo de clareamento que você queria? Ah, velho, eu queria um fundo de clareamento da minha cor desejada, é o AL. Então eu tinha que abrir, eu tinha que descolorir no laranja. Beleza? Mas o que aconteceu? O que aconteceu foi que esse cabelo clareou demais. Ele foi do 6,73 para o 8. Eu tive um fundo de clareamento AM, AL. Poxa, 2 tons mais claro do que eu precisava. Adianta eu pegar o 6,73 e jogar aqui? Não. Ele vai escurecer? Não. Ele vai fixar? Não. Por quê? Porque o fundo de clareamento do 6 é o laranja. Eu não vou conseguir revelar esse 6,73 no fundo de clareamento errado, do 8. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso voltar esse fundo de clareamento de amarelo para laranja. De amarelo, laranja para laranja. Porque só assim eu vou conseguir ter de novo meu 6,73. Então, Vera, o que eu tenho que fazer se minha cliente clareou, está claro demais? Você vai simplesmente fazer o quê? Você vai pegar e vai chegar nessa mecha e você vai devolver o fundo de clareamento da cor que você quer. Então, se você quer a 6,73, você vai ter que colocar um fundo de clareamento laranja, acobreado na sua cliente, para você conseguir ter o 6,73. Só isso, Vera. Sim, você vai pegar a sua cliente, levar para o lavatório, vai preparar a mistura, onde você tem laranja, que é um mix laranja, para poder aplicar nas mechas. E depois, em seguida, você vai colocar como você queria. Então, esse é a reversão que eu falo para vocês. Então, se tá claro demais, você devolve o fundo de clareamento e coloca a cor. A regrinha é básica, gente. Eu só coloco a cor no fundo de clareamento dela.
Então, não adianta você ter um 8,73 e querer colocar esse 8,73 no 6,73. Não dá. Você tem que colocar no 8, é 8? Qual é o fundo de clareamento do 8? Então, vou ter que abrir até o fundo de clareamento do 8 para poder colocar. Ok? Então, é isso. Quais são os passos, então, para eu poder voltar, para eu poder tirar aquele cabelo do claro demais e colocar ele no escuro demais? Primeira coisa que eu vou fazer é uma devolução de fundo de clareamento. Eu vou devolver o fundo de clareamento. Depois que eu devolver o fundo de clareamento, eu vou fazer o quê? Vou tonalizar essa mecha com a cor desejada. Pronto, só isso. Caramba, é só isso, Vera, só. É o fundo de clareamento que te direciona. Quando você entende isso, você não erra mais. Nem loirão, nem moreno iluminado. Você não erra mais nada no que diz respeito a mechas, a cor de mechas. E aí, a gente faz o seguinte. Eu chego aqui e falo, aí a gente chega e fala aqui. Mas, Vera, vamos para um caso contrário? Aqui, o que a gente fez? Aqui a morena iluminada ficou mais clara. Nesse caso aqui, a morena iluminada vai ficar mais escura. E a gente identificou o que pode ter deixado uma morena iluminada mais escura? Provavelmente, na maioria das vezes, você não chegou no fundo de clareamento que você precisava. Então, vamos supor que você queria uma cor desejada aqui, 7,73. Essa é a cor desejada. E a gente sabe que o FC da cor desejada desse daqui é o AL/AM, certo? Beleza. Então, a cor desejada tem como fundo de clareamento AL/AM. Então, a cliente chegou lá e falou, Vera, eu quero essa cor aqui. A gente identificou que a cor que ela quer é 7,73. E aí eu falo, não, beleza, pode deixar, nós vamos colocar o fundo de clareamento AL/AM e vamos tonalizar com 7,73. Beleza, essa é a teoria. Só que quando eu vou lá na prática, o que acontece? Não sei o que deu lá no lavatório, que eu tive que sair, eu tive que olhar, alguém olhou e foi lá e, nossa, tá bom, pegou a cliente e foi, vamos lavar. Quando eu chego e olho, uai, quando identificam o que acontece? O fundo de clareamento da minha cliente ficou na casa do 5, ficou VM, AL, ficou VM, AL, esse fundo de clareamento. E aí eu teria que tonalizar com altura de tom 5, então vamos lá, 5,73. Mas a minha cliente queria 7,73. Eu acabei indo por 5,73, por quê? Porque tiraram o cabelo antes da hora e o fundo de clareamento não atingiu o que eu precisava. Ficou 2 tons abaixo. O que eu tenho que fazer? Tenho 2 opções. Quando a morena fica mais escura do que você queria. Você pode selecionar aquelas mesmas mechas e tem que descolorir. Não adianta jogar somente cor. Com coloração, não clareia coloração. Regra básica. Então, não adianta você chegar e pegar aquela mecha e jogar uma coloração. Não vai descolorir. Não vai clarear. Então, o que a gente precisa fazer? Selecionar aquelas mesmas mechas, limpar, pegar ela e passar pó de novo. Claro que o pó pode ser uma volumagem bem menor, bem inferior, porque vai ser questão de 2 tons, coisa rápida. Vou ter que selecionar as mechas e descolorir de novo. Chegar no fundo de clareamento, que era o meu desejado, AL/AM, e tonalizar. Ou eu posso aproveitar essas mechas que estão mais escuras e clarear outras, porque aí eu ficaria com 2 tons, tom sobre tom. Eu poderia pegar outras mechas e colocar no fundo de clareamento que eu quero. E aí elas iriam se misturar.
Então, essas são as duas opções. É isso que pode acontecer quando você simplesmente errou na morena iluminada. Ou ela ficou clara demais ou ela ficou escura demais. Se ela ficou clara demais, o que eu vou ter que fazer? Identificar o fundo de clareamento da cor que eu quero, devolver o fundo de clareamento da cor que eu quero e tonalizar com a cor que eu quero. Pronto. Eu vou ter a morena iluminada fechada, vou conseguir regredir o tom novamente. Não é nem fechar, mas eu vou conseguir escurecer, vou conseguir regredir o tom. Aí, a minha morena iluminada agora tá escura demais. Eu só vou ter que clarear. Vou ter que pegar aquelas mechas, clarear, chegar no tom que eu precisava. Porque se ela ficou escura demais, provavelmente é porque o fundo de clareamento você não abriu até onde você precisava. É como se eu tivesse que chegar no 7 e eu abro o fundo de clareamento no 5. Entende? Eu tinha que esperar o cabelo ir caminhando e chegar no 7. Simples. E aí, se aconteceu isso, então você vai lá, vai selecionar as mechas e vai clarear de novo. Pode selecionar as mesmas mechas, colocar o pó descolorante com uma volumagem mais baixa, observar até chegar no tom que você precisa, no fundo de clareamento que você deseja. Então, gente, descoloração é simples. E essa mesma regra que eu uso para moreno, eu vou usar para loiro. Eu preciso fazer o diagnóstico. Eu preciso saber a cor que ela quer, a cor desejada, e eu preciso saber o fundo de clareamento da cor desejada. Sabendo o fundo de clareamento da cor desejada, eu posso ir. Aí eu vou saber qual... Aí eu vou, partindo desse princípio, eu vou olhar o cabelo dela, eu vou saber se ele é fino, se ele é grosso. Se eu posso usar um MOX de 20, um MOX de 30, um MOX de 10. Então, através disso, é fácil você conseguir fazer descoloração. Você montar uma mecha, você fazer um cabelo, você criar um desenho de mecha, não tem segredo, tem uma fórmula, tem um passo a passo. E se você seguir esse passo a passo, não tem erro. É como uma receita de bolo. Eu sou apaixonada por fazer bolo. Modéstia à parte, esse bolo que eu faço, viu? Ele sai muito gostoso. Então, vamos supor, eu vou fazer um bolo. Uma colega chegou uma vez e falou assim: Vera, nossa, por que seu bolo sai tão fofinho, sai uma delícia? Eu queria tanto aprender a fazer um bolo como o seu. Eu falo: não, mas não tem segredo, eu vou te passar a receita. Você pega 2 ovos, coloca lá na batedeira, pega 2 colheres de manteiga, pode ser margarina, coloca lá e pega 2 xícaras de açúcar, coloca lá e bate, até ficar uma massa bem cremosa. Aí você vem e coloca 3 xícaras de farinha de trigo, chá de farinha de trigo, e mexe, coloca e vai adicionando aos poucos o leite até ter uma mistura homogênea. Depois, por último, você coloca o pó royal, unta a forma, coloca tudo e vai levar a passar. Pronto, eu dei a receita. Se ela seguir a minha receita passo a passo, ela vai conseguir. Não é verdade? Mas agora eu te falo, assim é com as mechas. Você criar um desenho de mechas tem uma receita, tem um passo a passo. Aí essa colega chegou em mim e falou assim: Vera, eu fui aplicar o seu bolo, mas não cresceu. E quando não cresceu, eu identifiquei. O que faz crescer é o fermento. Eu falei: quantas colheres de pó royal você colocou? Eu não coloquei o pó royal. Ai, meu Deus. Não, mas aí minha amiga, por isso faltou o pó royal, por isso que deu erro. E a mesma coisa é com as mechas, é com a morena iluminada, é com o loiro iluminado. É com um corte que você vai fazer, é com uma escova que você vai fazer, é com um tratamento que você vai fazer. Tem um passo a passo. E se você seguir esse passo a passo, não tem erro. Sigam o passo a passo. Desenhe o caminho que vocês querem seguir. Depois que você desenhou o caminho, é só você seguir. E pra tudo, gente, é assim. Se você quer aprender a dançar forró, você vai ter que começar do zero, passo a passo, até você ser
dançarino avançado. Se você quer aprender a nadar e você não sabe, você vai ter lá o começo, o passo